Bom dia. Vamos iniciar mais um episódio do nosso podcast Futuro no Agro. Dessa vez com a presença ilustre aí da Canetec, com o Lucas e com o Vitor, coordenador e gerente da inteligência de mercado. E primeiramente agradeço a oportunidade da gente trocar essa experiência. Acho que vai ser muito rico, principalmente para os ouvintes que estão no agro, que nem sempre tem dimensão do que está no background ali do que acontece da inteligência de mercado. Então, agradeço a presença de vocês. E se quiserem se apresentar um pouquinho para o pessoal conhecer, falar um pouquinho da Canetec, o modo de atuação, apesar de muitas pessoas conhecerem a empresa, a gente nem sabe como que acontece o contexto por trás, enfim, como que é a atuação perante aos clientes, quem são os clientes. Legal. Bom, acho que só me apresentar primeiro, obrigado o convite, a oportunidade. Acho que a gente é um momento bastante interessante, importante para a gente poder dividir um pouco de informação desse mercado biológico. Eu sou o Lucas Alves, eu sou o gerente da Canetec no Brasil. Vou falar um pouco da Canetec, né? A Canetec é uma empresa inglesa que no Brasil está atuando desde 2019, né? Consolidou três institutos, na verdade, ao longo dos últimos 5 anos. A Kleffmann, que já atua no Brasil desde 1998, a Spark mais recentemente, mas há 2 anos atrás um terceiro instituto, a MQ Solution. Tá? A Canetec é o principal fornecedor de serviço de informação do Brasil e do mundo. Hoje, a gente no Brasil faz aí mais de 30 mil visitas no produtor, isso especificamente num único produto, que é o FarmTrack, que é o nosso principal produto, né? De maneira bem sumarizada, o papel da Canetec é coletar informações, entender a dinâmica das dúvidas ou das necessidades do agricultor, dos eixos da cadeia como um todo, e consolidar isso de maneira organizada para que o cliente possa olhar para aquela informação e basear suas informações em dados ou validar ou muitas vezes invalidar as hipóteses criadas e trazidas para dentro de casa. Bom, pessoal, prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite aí, Lucas, Rodrigo, tá? Fiquei muito feliz aí da gente poder estar tendo esse momento, né, para falar do agro de maneira geral, né, de biológico, que é um segmento bastante aquecido aí, que me entendo nesse mercado. E como o Lucas bem comentou, nosso papel é muito fornecer insight de maneira digerida para o mercado, né? A gente tem como grande parceiro o produtor rural, então a gente roda presencialmente a campo, falando aí com mais de 13 mil agricultores todo ano, juntando todas as culturas e fornecer insight, né? E com isso a gente tem informação bastante estratégica, tendência e consegue olhar para o mercado de uma maneira bem holística e bem estratégica mesmo. Muito bom. Bem, vou fazer uma introdução. Sou Rodrigo Saraiva. Trabalho com biológicos há bastante tempo. Na verdade, fiz mestrado e doutorado em biológicos. E a gente resolveu abrir o Instituto Futuro ano passado. Nós temos no nosso portfólio a pós-graduação em controle biológico. E para a gente é muito oportuno, agradeço a presença de vocês. A gente também tem uma MBA em marketing. E o nosso último podcast, que foi o 4º, nós estamos no 5º, comemorando aí o 5º podcast. Nós trouxemos o João Salles, né, que faz parte da pesquisa de mercado da Sumitomo. Ele falou da importância, a gente vai ter essa disciplina no curso de marketing, ele falou da importância aí da pesquisa para a área do agronegócio, né? Se vocês puderem também contar um pouco aí quem são os clientes de vocês, como é que as empresas ou as pessoas acessam a Canetec, ia ser legal a gente conhecer um pouco. Mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de vocês. Agradeço. Bom, comentar um pouco dos nossos principais, de quem são os nossos clientes, na verdade, né, sem talvez nomear eles, mas hoje praticamente todas as indústrias, das 10 principais indústrias de defensivos acessam alguma informação nossa. E quando eu falo defensivos, mas sementes também é uma verdade, fertilizantes também é uma verdade, a gente andou expandindo bastante, né? Hoje a Canetec tem uma amplitude no Brasil de mais ou menos aí 100 empresas diferentes, desde as maiores de defensivos, sementes, fertilizantes, até empresas muitas vezes mais novas, startups, que estão entrando em negócios específicos, que atuam só numa parte do mercado, em fungicida cúprico, em biológicos, em bioestimulantes, enfim. Então, isso, ao longo dos últimos 5 anos, principalmente, isso ampliou bastante, né? Saiu desse primeiro tier de empresas, que historicamente já tem uma cultura de consumo de informação para basear a tomada de decisão, e ampliou muito para outras empresas que ainda não tinham essa ou às vezes a capacidade de investimento, ou mesmo pessoas, enfim, cultura de uso de informação para uma ampliação bem mais vasta nesses últimos 5, 6 anos, principalmente, né? Bacana. Vitor, Lucas, uma curiosidade que eu tenho, a gente está discutindo no carro na vinda,
é muita pesquisa que vocês coletam, é muito dado que vocês concatenam, enfim. E assim, uma curiosidade, como que vocês conseguem ter braço para estar em todos os produtores, ou não todos, mas uma quantidade enorme de empresas? Como que vocês fazem para conseguir captar essa quantidade de dados? Olha, eu acho que... Eu vou complementar, na verdade, não só coletar dados, mas para fazer a pergunta certa também. Exatamente. Exatamente. Cara, a gente tem um corpo grande de entrevistadores de campo, né? Primeiramente, a gente tem todo um desenho amostral que é feito por uma equipe nossa, né, estatística, de amostragem, para que a gente possa representar o mercado. Então, a gente define quantos produtores a gente precisa falar por mesorregião e por faixa de área. Né, um produtor do Rio Grande do Sul é muito diferente de um produtor do Pará, por exemplo, e um produtor ali de 10 hectares é muito diferente de um produtor, né, do Mato Grosso de 100, 200, né, mais de 1.000 hectares. Então, a gente desenha, né, para que a gente possa ter a melhor visão por mesorregião e define o número de entrevistas, né? Então, são todos engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas treinados pelo nosso corpo técnico em como abordar esse produtor, em como retirar essa informação. E essa coleta é toda digital, né? O que aumentou muito a celeridade da nossa entrega. Antigamente era no papel, né? Isso vinha, voltava por fax, demorava muito mais tempo. Então, é todo um corpo treinado, né? E esse desenho estatístico ajuda muito nessa amostragem assertiva, né? Então, é assim que a gente consegue estar próximo, estar assertivo com esse produtor e a informação de uma maneira mais rápida, né, entregar para esses clientes. E além disso tudo, digerir também tudo isso, né, uma equipe de cálculo toda treinada também, para que a gente possa ter as bases de dados ali bem feitas para entregar os materiais, tá? Entendi. Acho que a Canetec hoje tem uma operação fixa no Brasil de mais ou menos 130 pessoas. De time de coleta, né, além dessas 130, a gente ainda tem mais 80, 90 profissionais de campo, né, que fazem essa parte de levantamento da informação, visita ao agricultor, que estão praticamente o ano inteiro, né, 12 meses do ano, batendo porteira, abrindo, visitando o agricultor, entendendo a dinâmica do dia a dia dele. Isso em vários momentos, né? Vai na soja, depois volta, depois de 5 meses para falar do que aconteceu no milho safrinha, ou vai na soja, depois vai no trigo, no caso das regiões do sul do Brasil. Então, muito do histórico, na verdade, né? Isso que vem sendo construído desde 1998 com a Klefman, com a Spark, enfim, é o que nos permite hoje ter o acesso a esse produtor que a gente sabe que é um desafio, né? Fazer essa pessoa parar 1 hora do dia dele, 40 minutos do dia dele ali para bater um papo com a gente, ceder algumas informações, é muito do relacionamento e, obviamente, de mostrar o porquê que essa informação ela é relevante. Por que eu estou parando 40 minutos? Para que essa informação vai ser utilizada? Qual é o final disso tudo que a gente está conversando de maneira individual, sim, mas para que o todo depois possa ser refletido e as decisões sejam norteadas com base nisso. Exato. Até só para falar um pouquinho em números, né? Você pega o painel de soja hoje, que é o maior mercado brasileiro, tá? De norte a sul. São quase 4.000 entrevistas que a gente faz anualmente, né? E esse 4.000 não sai do nada, né? É um número chutado. O pessoal pensa a gente chegar na informação de melhor custo-benefício ali, pensando, né, em viagens, em estar nesse produtor, também em margem de erro desse estudo. Então, é uma amplitude muito bem feita. Isso é feito para todo cultivo, porque cada um é uma realidade diferente, né? Onde está a cultura, como está concentrado. Então, a gente tem isso, como o Lucas bem comentou, desde 98. Então, é um histórico muito grande, falando com 4.000 pessoas no exemplo de soja, que a gente tem uma tendência muito clara do mercado, né? Então, a gente consegue falar que a gente está de maneira assertiva apontando para o norte aí de como está caminhando a evolução. Ô Vitor, uma curiosidade baseada na sua fala. Quando você fala de digitalização, a gente está no mundo agora de informação o tempo todo, é o quê? Entrevista gravada ou vocês têm uma plataforma? Exato. E uma outra coisa também, curiosidade, assim, as pesquisas elas vêm on demand ou na verdade vocês já fazem as pesquisas e depois as empresas buscam? Boa pergunta, Rodrigo. Assim, primeiramente, né, ela é toda digitalizada, então a gente tem uma plataforma, né, um aplicativo específico de coleta do FarmTrack. Então os produtores vão a campo, os entrevistadores, né, com um tablet para pegar com ele ali as informações. Isso vai de maneira automática para o nosso time de cálculo. E o FarmTrack hoje ele é multicotista, né? Então ele é realizado todo ano e qualquer empresa pode comprar uma cota desse estudo, né? Comprar o painel completo de todos os segmentos, todos os mercados. Ou, cara, quero olhar exclusivamente biológico, quero olhar exclusivamente fungicida. A gente vê dessa forma. E tem também produtos sob demanda, né? De repente, que é a área que a gente chama de CI, né? O Customer Insights, que a empresa vai lançar um produto, tá com uma demanda de marketing específica, aí é um questionário todo estruturado específico para a empresa, que a gente vai falar com uma amostra do mercado que essa empresa quer ver e definir a demanda específica, tá? Então, a gente tem os dois lados. A gente vai falar muito de FarmTrack, que é esse painel multicotista, né? E sob demanda,
seria essa linha dos insights. E esse sob demanda, por exemplo, que era uma pesquisa de um produto que eu vou lançar, mais ou menos qual que é o timeline que vocês definem para fazer a pesquisa e entregar o projeto para a empresa? Aí depende bastante, né, de qual que é essa demanda, qual que é o público-alvo, porque o cliente vem com o briefing, né, do que ele quer entender, e nisso a gente define quantas entrevistas a gente consegue ter uma visão estratégica do que ele está querendo entender, né, seja uma demanda de marketing, como é o mercado de herbicidas no Mato Grosso, para ele entender posicionamento desse produto, e aí a gente faz um timeline, né, junto com o time estratégico da área de CI para definir validação de questionário, né, a gente elabora um questionário, volta com o cliente, entende se está fazendo sentido com o que ele precisa responder, quantas entrevistas, isso vai a campo, tem um período também de checagem, né, para a gente entender como vieram essas informações, né, se precisa ali voltar com o produtor para entender algo mais no detalhe. Então vai depender muito, né, desse projeto, do número de entrevistas que o cliente quer, né, como vai ser essa entrega, tá? Mas de maneira geral, assim, dependendo um estudo um pouco menor, acho que em 3 meses ali talvez a gente consiga entregar, tá? Mas é bem variável aí de acordo com a demanda. O que a gente costuma comentar, Rodrigo e Lucas, é que para esse tipo de levantamento não tem muito uma receita de bolo. É muito quais as respostas você precisa ter, o que decisões você precisa tomar, para aí sim a gente formatar um questionário, um projeto, uma amostragem, enfim, de maneira a responder as perguntas que o cliente, para basear as decisões que ele precisa chegar no final. Não necessariamente a pergunta, muitas vezes, ela é direta, né? Às vezes você tem que entender como provocar ou extrair aquilo do produtor, da revenda, do consultor, porque esse tipo de estudo, inclusive, ele pode abordar diversos públicos, né? O produtor é fato que é um dos principais, é a maior demanda, mas muitas vezes são visões complementares e óticas diferentes que são necessários para se tomar aquela mesma decisão ou chegar no final daquela conclusão. E na média, é isso que o Vitor comentou, 3, 4 meses desde o início do projeto, da demanda até a conclusão e a entrega dos resultados. Muito bom, eu até parabenizo, porque assim, muitas pessoas não imaginam a complexidade que é de se fazer uma pesquisa que realmente traga insights para tomar a decisão, né? É uma coisa completa. E eu, dentro do mundo corporativo, eu fui cliente da Canetec. Isso nos ajudou bastante em algumas tomadas de decisões que a gente estava projetando futuros produtos, né, para o mercado. Então, é uma qualidade muito grande e que quem não é cliente acho que deveria ser, porque realmente traz uma universidade, uma gama de dados que a gente nem conseguiria captar sozinho, né? E até falando um pouquinho do porquê dessa pergunta do timeline, né, até para voltar e chegar no assunto de biológicos, que é onde a gente quer falar um pouco hoje. Hoje tem várias empresas entrantes no Brasil, né? Infelizmente, entra uma empresa e ela quer informação para amanhã. Então, até para entender mais ou menos, eu preciso de uma pesquisa de mercado, estou trazendo um produto novo aqui de biológico. E até vocês podem comentar sobre isso um pouco. Como é que é a procura dessas empresas novas no setor de biológico para pesquisa de mercado? Porque tem várias empresas aí, startups, que não têm dinheiro, e aí tem essa questão de budget que não casa. Como é que vocês veem isso aí na empresa de vocês? Isso tem diversificado bastante, tá, Rodrigo? Assim, ao longo dos últimos anos, então, a gente tem uma extração do FarmTrack hoje, que é o que a gente chama de overview de biológicos. Talvez ao longo dos últimos 2, 3, 4 anos, isso seja a maior demanda da Canetec em termos de volume, né, de número de clientes. Que é justamente pelo fato de eu ter esses produtos, esse estudo ele é anual, né? Então eu já tenho isso em casa de prateleira. Então eu tenho a possibilidade de justamente segmentar e fragmentar de acordo com o que essas empresas têm interesse. Eu quero só biológicos, ou mais além, eu quero só biológicos e o meu foco é só o Mato Grosso, eu não vou nesse momento em outras regiões. Então isso me possibilita, ou nos possibilita, né, segmentar de acordo com essa demanda deles uma coisa que a gente já tem em casa, pronto, com vários anos de histórico, e naturalmente isso representa uma fração muito menor de investimento, justamente pelo momento que essas empresas estão de mercado, de entendimento, muitas vezes até inicial, não de entrada, mas ainda entendendo aonde vai pisar para começar a atuar de fato, né? Então isso traz algumas possibilidades interessantes. E, em geral, a pesquisa complementar, o OCI, ele vem muito nessa linha justamente de complemento, né? Que é justamente para, eventualmente, as dúvidas que o FarmTrack não cobrem, que em linhas bem gerais, 90% das perguntas mais comuns, elas estão no FarmTrack.
dimensão de mercado, adoção de tecnologia, cenário competitivo, enfim, diversas outras, perfil do agricultor. E, naturalmente, acabam ficando com fatores de compra, muitas vezes. Por que o produtor prefere o biológico ou prefere o químico? Em que momento que ele prefere usar? Será que ele tem dificuldade com alguma parte? E aí, sim, vem esses outros produtos complementares. Nos últimos anos, a gente, inclusive, fez um movimento, né? Essa área que a gente tem de Customer Insight, antes ela era muito específica, on-demand, específico de um cliente, específico de uma empresa. Desde do ano anterior, a gente fez um movimento justamente de ampliar um pouco disso. Porque o que acontece em linhas bem gerais? O mercado tem demandas comuns em diversos momentos do ano. E a gente olhou para essas demandas ao longo dos últimos anos e falou, cara, isso aqui é sempre em momentos diferentes, muitas vezes, mas com investimentos individuais, a gente poderia otimizar o recurso de todo mundo e fazer uma coisa única e oferecer ao mercado. E a gente fez, inclusive, isso com Insumos. Trouxeram um panorama qualitativo, onde a gente conversou com vários eixos da cadeia para entender a percepção, os desafios, o que ele vê de bom, o que ele ainda vê, que ele tem a dificuldade, enfim. Também nessa linha de já ter algo mais viável em termos de custo e uma coisa mais de pronta entrega, também pensando nas perguntas complementares. Então, assim, se tiver empresa, como você comentou, a toque de caixa, tem o Farm Track, né? Pronto, só ligar para o Lucas que ele vende. A soja 24, 25 no final desse mês, início de maio, a gente deve estar publicando. E você comentou bem, assim, o overview de biológico é um tema extremamente aquecido hoje, é um produto que a gente tem muita demanda, muito das empresas de biológicos específicas, mas a gente vê, né, mesmo em notícias grandes de químicos, olhando muito para isso, né? Então, tá abrindo portfólio, tá expandindo, é um mercado aquecido, então a gente está com bastante demanda em cima disso também. Em termos de volume de empresa, assim, se tem uma porcentagem, cara, não do financeiro, né? Sim. Mas porque tem essas questões de segmentação, cara, hoje, sei lá, 40%, 50%, 60% são de biológico. Hoje, assim, das 90, talvez umas 25 já sejam de biológicos anualmente, né? Claro que isso tem uma certa rotatividade, né? Então, às vezes, uma startup tem uma demanda naquele momento, no outro ano, um outro instituto, mas já tem diversas recorrentes, e aí, principalmente as que já estão mais estabelecidas, já estão no mercado há algum tempo, inclusive já vem olhando com uma ótica um pouco diferente, né? Porque como isso começou na demanda desse pessoal que é muito focado em biológico, né? Olhar para o segmento de biológico. Hoje a cabeça ela já está um pouco mais ampla. Falou, beleza, o biológico eu já entendi, mas agora eu preciso entender também o químico em conjunto com o biológico, porque não necessariamente o biológico é uma coisa exclusiva. Ele vai estar interagindo, né? ele vai muitas vezes complementar, ele vai muitas vezes canibalizar. Então, tem interações diferentes do biológico em situações diferentes de campo, em situações diferentes de manejo, e eles passaram a abranger isso também, tá? A gente chama de manejo integrado, perfeito. Né? Usar todas as soluções, melhores ferramentas possíveis. Eu acredito que essa demanda vai crescer cada vez mais, até pelo movimento das empresas hoje de aquisição das pequenas. Então, você tem a Syngenta com o setor de biológicos, a Corteva com o setor de biológicos. Então, assim, é natural que com o tempo, cada vez mais a demanda por esse tipo de informação das empresas sejam maiores. De alguma forma, todas as grandes, né, que eram muito focadas em química ou que pouco trabalharam com biológico no passado recente, estão atuando nessa frente, seja através de um movimento de compra, de aquisições de empresas do segmento, seja através de um movimento de parceria, de desenvolvimento próprio, mas é muito comum a gente ver empresas multinacionais já consolidadas estabelecendo parcerias com empresas especializadas em biológico e agregando ao portfólio essas soluções também, né? Perfeito. Pessoal, já que a gente começou a falar sobre um pouco do mercado de biológicos, eu queria entender de vocês, assim, em termos de dados, de informações que vocês possuem, a gente tem uma crescente muito grande desse mercado biológico nos últimos 10 anos, 5 anos. Cada vez mais isso vai ser natural, essa crescente. Mas eu queria que vocês trouxessem um panorama de que vocês enxergam o crescimento desse segmento dentro do agro, do Brasil. Se tiver alguma informação externa também, que eu sei que tem muita coisa, a empresa é inglesa, então se tiver alguma informação que possa ser comparativa, até para mostrar o Brasil versus o mundo, como que a gente está, mas só para a gente ter um panorama geral de como vocês enxergam esse crescimento do setor de biológicos. Eu gosto de contar essa história, acho que eu já contei em todos os podcasts, não sei, mas até 2014, 2013, eu estava no setor de biológico, acreditava, cheguei a empreender, incubamos uma empresa, o meu orientador e eu. E em 2014 eu saí desse setor, né? A gente está falando aí de 10 anos, que é exatamente a pergunta que o Lucas está fazendo aí, o tempo. E nessa época, em 2014, existiam pouquíssimas empresas. Era um mercado
irrisório, muito pequeno. E aí, se vocês puderem também trazer um pouco aí dessas informações de como foi o setor nesses últimos 10 anos, que é o que a gente está falando aqui. Bom, eu acho assim, eu gosto de elencar, quando a gente trabalha com pesquisa, né, e de novo, a gente tem um histórico muito amplo, a gente consegue enxergar desde o início, praticamente, desse mercado até a evolução contundente que a gente tem hoje. Né? Então, falando, né, de grandes highlights, assim, eu acho que nematicida puxou muito esse mercado, né, disparado um segmento. Ele era setado em produtos químicos de alta toxicidade lá atrás, né, que mexiam com toda a microbiota do solo, porque é uma praga de difícil controle, né, entre aspas, invisível ali, um micro-organismo no solo. Então, exigia produtos ali bem fortes, né, nesse sentido. E aí a gente teve entrada de bacilos, né, de tricoderma, de alguns organismos que tiveram uma efetividade muito grande, né? Não só pela questão sustentável, é porque foi muito efetivo. Isso deu um salto grande. E aí teve um trabalho importante acadêmico de mostrar esse problema, né, que não era uma mancha de solo, não era questão nutricional, era realmente uma praga ali que, se tratada, tinha um retorno por hectare, né? Então, acadêmico com as grandes indústrias, né, mostrando isso para o produtor também, indo até ele, mostrando o retorno em sacas por hectare. Então, tanto no tratamento de semente quanto no suco, o nematicida acho que foi um grande capitaneador desse mercado, né? Na cana não foi diferente, que é até um mercado mais maduro em biológico, né? Quando a gente olha o histórico por cotésia, tricograma, já tinha um apelo um pouco maior nesse sentido, até por certificações, né? Para exportação de açúcar e tudo mais, a gente sabe que tem um prêmio em cima disso. Então, o nematicida acho que foi um grande puxador. E olhando, né, histórico, eu gosto de elencar a cigarrinha do milho, foi muito importante também nesse histórico recente. Até 2019 não era uma praga muito presente, muito ampla, né, no cenário brasileiro. A gente teve um boom, né, Ponte Verde em algumas regiões, cultivos de mais de uma safra, e o produtor nesse momento, isso fica muito claro olhando o painel e tendência, né, ele migrou para híbridos resistentes ao complexo de enfesamento. A safrinha é uma janela muito curta, né? Ele tem pouca margem para erro. Ele usou mais químico, teve extensão de bula de alguns produtos e tudo mais, e o biológico entrou muito forte, né? Ali teve um controle muito efetivo, então ele estava tentando manejar de todas as formas ali que ele podia, e isso se manteve, né? Não foi algo sazonal, tanto a pressão da cigarrinha quanto o uso desse biológico, tá? E mais recentemente, numa magnitude um pouco menor, teve a mosca branca, né? 23, 24, uma soja bem seca ali no Mato Grosso, mais para cima, tanto na soja quanto no algodão, impulsionou também um pouco alguns biológicos, né? Então, são alguns momentos de mercado que a gente enxerga, falando mais especificamente em proteção de cultivo, né? Que ajudaram a acelerar, a capitanear esse mercado, né? E mais recentemente a bioestimulação também, né? Um mercado importante, porque anos cada vez mais quentes, estresses bióticos, abióticos, a gente precisa de plantas mais resistentes. E acho que isso vem muito para performar e ajudar, né, nesse desenvolvimento. Eu acredito que ao longo dessa janela dos últimos 10 anos, né, o mercado mudou bastante. Essa talvez seja a grande verdade do mercado biológico, né? Se a gente considerar esse momento inicial, né, 2015, 2014, que foi quando o biológico ainda estava engatinhando no mercado brasileiro, né? A gente tinha um mercado de basicamente ali 100, 150 milhões de reais movimentado em algumas soluções muito concentradas, né? O caso da cotésia na cana é um exemplo já muito estabelecido. Talvez seja o primeiro grande case de sucesso do uso de biológico no Brasil. Até hoje isso ainda é muito pertinente, ainda é muito presente, né? Não deixou de existir. O grande ponto é que outros segmentos, outros agentes, outras pragas ganharam relevância dentro do contexto, né? Esse é um mercado que, se a gente pegar esse histórico de 150, em questão de 10 anos, nós temos um mercado movimentando quase 4,5 bilhões de reais. Então, o crescimento ele é muito relevante, ele é muito exponencial. O que não quer dizer que esse mercado está próximo do potencial máximo. Na verdade, muito distante ainda. Ainda tem muita coisa para acontecer no mercado biológico. Já tem boa parte das propriedades usando. A gente consegue observar um pouco disso, mas de fato ainda tem muito pedaço de terra para ser utilizado, novas propriedades, ou mesmo o produtor que já utilizou em algum pedaço, é natural, porque ele tende a usar em um pedaço menor, entender, validar o funcionamento, conseguir perceber o benefício do uso dessa ferramenta, para aí sim ele expandir, para tomar a decisão de tratar uma área maior, a área cheia em alguns momentos, claro, pensando em pragas que trazem essa característica. Talvez o nematicida tenha algumas limitações nesse sentido, que é riboleira, mancha, mais localizado. Dificilmente ele vai fazer uma aplicação de nematicida em área cheia, mas existem situações onde mesmo para essa praga o biológico também tem sido o principal fator, né?
E eu acho que um ponto importante nessas discussões todas é que, obviamente, o fator eficácia ele é um fator relevante, porque o produtor, de novo, vai testar, vai entender, vai precisar de um suporte da recomendação para acreditar e entender o funcionamento, mas se não funcionar, ele não vai usar. E também algumas coisas que fizeram com que o produtor transitasse, né? Quando a gente fala dessa transição de nematicida químico para biológico, tem um fator pelo meio do caminho que é justamente a agressividade dos produtos anteriores de base química, que foram banidos ao longo dos últimos anos, e o biológico, nessa inserção, conseguiu performar bem. O manejo de nematógeno é muito mais amplo. O químico também é importante, talvez não aqueles naquele nível de toxicidade, mas hoje você tem produtos químicos já estão num nível de toxicidade muito baixo, praticamente sem nível de toxicidade, e que trazem uma entrega relevante. Cigarrinha trouxe um momento de crise onde o produtor precisou reaprender a entender o manejo, revisou todos os químicos, revisou todos os materiais, e o biológico entrou como um componente, como mais um parceiro, mais uma ferramenta para ele conseguir segurar um problema que ele anteriormente não tinha. Né? E mesmo lá atrás tinha-se um receio em relação ao tratamento de semente industrial, né? Se esse biológico ia conseguir fazer parte desse tratamento, ia performar. A gente tem exemplos claros, né? No milho, salto de adoção no milho, no algodão, por conta desse TSI, né? Que vem já no pacote tecnológico da empresa, com germoplasma, com biotec, isso vem com nematicida biológico, muitas vezes. Então, em área, deu uma expansão muito grande também, se adaptou e ajuda também, né? A aumentar a adoção desse mercado aí de maneira geral. Eu acho que, quando você fala assim, gradativamente a gente vai aumentando o volume de área tratada com biológicos, e a gente vai... E uma das barreiras que as pessoas geralmente pensam, falam assim, cara, preciso trocar meu manejo químico por biológico. Mas na verdade não, as pessoas têm que entender que é um complemento. A inserção de um ativo que vai dificultar a resistência do inseto, da praga. Então, se vocês puderem trazer também até um contexto de crescimento de área tratada de biológico, a gente está falando de crescimento, né? Mas como que isso representa de fato, assim, por safra, por ano, até por cultura, você falou do milho safrinha, que é um ponto-chave ali para os produtores ter um manejo assertivo para não perder a mão, né? Se puder trazer um conceito de crescimento dessa área tratada com biológicos, seria legal para a gente ter uma ideia de dimensão. Legal. A gente trouxe algumas informações até para ajudar a gente nessas visualizações. Talvez fique um pouco mais claro. Se você puder colocar no segundo slide, acho que a gente consegue... A gente colocar em tela cheia agora, tá? Obrigado. Mais um. Acho que aqui fica um pouco claro, né? Fica bem claro, talvez, na verdade, essa discussão, né? De como que esse mercado se comportou aí ao longo dos últimos 5 anos, né? Na esquerda, essa visão em dinheiro. Claramente, o mercado biológico vem num momento muito positivo em termos de crescimento, né? Nos últimos 5 anos, ele praticamente triplicou de valor, 1,5 para 4,5 bi. E aqui a gente só está considerando defensivo e inoculante. Se a gente agregar o bioestimulante, né? Ainda soma-se aí mais 1,8, 2 bilhões de reais a essa equação, a esses 4,5. Se a gente olhar a questão da área tratada na direita, né, note que isso é muito mais constante, né? Porque no valor a gente tem a questão do preço, da precificação, da dinâmica da moeda safra, também. Exatamente. Na direita isso é mais orgânico, né? Então, o fator basicamente é adoção, número de entradas e evolução de área plantada, né? Ao todo a gente já tem aí nesses segmentos mais de 133 milhões de hectares aplicados de biológico entre biocontrole e inoculação, considerando que a soja, que é o principal mercado hoje, praticamente 85, 89% da área já fazem uso de inoculante, né? O defensivo ainda tem um espaço 85, importante. Não imaginava que ia ser bem tanto. Bastante alto. O que tem acontecido bastante nos últimos anos é que o bradyrhizóbio está muito bem estabelecido. E o produtor agora tem também avançado com soluções complementares, seja com a coinoculação de um azospirilo, ou mesmo de um solubilizador de fósforo, um outro produto com uma outra proposta, que ainda é algo mais novo, ainda mais incipiente, mas está começando a ter relevância e a fazer parte também do manejo do produtor. E é legal falar, assim, se você vê esse comparativo, aqui estão todas as culturas aí praticamente, né, que a gente faz painel de defensivo. A área cultivada nesse período cresceu na média ali dos seus 5%, né, se a gente olhar o consolidado. A área tratada com biológico cresceu 20%. Então, assim, é um indicativo claro de que ele não só está expandindo a área com o biológico, ele está fazendo mais tratamentos nesse sentido, né. E muito se falou também... no momento de pandemia, né, e tudo mais, que a gente tinha um cenário de rentabilidade muito mais positivo, de commodity, ele usou o biológico e tal, se isso ia se manter num cenário de uma margem um pouco menor, né, que é um pouco do que a gente vive agora, e o biológico resistiu a isso, né, ele não parou de usar porque mudou um pouco também desse cenário de rentabilidade, né, então é um indicativo de uma evolução perene aí, né, com certeza no mercado. Queria fazer uma provocação e entender o que vocês
interpretam ainda esse gráfico. Quando eu olho ali o valor de mercado, eu olho a safra 22, 23, 23, 24, eu vejo o químico reduzindo em termos de valor de mercado. Sim. E aí vem essa questão da moeda. Então eu fiquei assim, será que é moeda? Será que não é? Quando eu vou para a área tratada, eu vou olhando ali desde 2019 uma tendência a reduzir a área tratada com químicos. E, por outro lado, um aumento da área tratada com biológico. Isso indica alguma substituição, indica uma questão de biológico substituindo químico, ou realmente é uma questão de a gente estar perdendo produtos e o produtor não tem mais solução química? O que vocês veem disso aí? O mercado hoje, em termos de base química, ele está muito bem estabelecido, né? Se a gente pegar a área absoluta do químico, de fato, em dinheiro existe um impacto grande, que foi o que a cadeia como um todo passou, né? Desde a ponta onde a soja retrai, o milho retrai, a commodity cai, isso traz um efeito dominó para a cadeia como um todo. Os preços acabaram caindo muito em relação à inflação que a gente tinha nos anos anteriores e o dinheiro sofre uma consequência disso. Se a gente comparar o número absoluto de área tratada de químicos, a gente pode observar que ele segue numa crescente, porque, de novo, a gente tem uma evolução de área constante na ordem de 5%. De maneira geral, o número de aplicações, o número de tratamentos cada vez vem sendo mais robusto, porque o Brasil tem um cenário muito particular. O Brasil tem uma situação muito diferente em termos de dinâmica de praga, de clima, 2, 3 safras que talvez poucos lugares no mundo tragam a possibilidade em função do nosso clima, né? Então, o químico continua numa crescente, mas, obviamente, pelo momento que o químico tem, ele já está muito mais estabilizado, né? E o biológico, dentro desse contexto, ele vem ganhando relevância dentro do mercado como um todo, né? Então, quando a gente olha que ele saiu de 4,5 para 6,4, é porque ele cresceu mais do que o químico. Proporcionalmente, ele está crescendo. Exatamente. Né? A área está crescendo, mas dentro dessa área crescente, dentro o biológico todo, cresce mais do que ganha o mais químico. espaço, perfeito. Muito num movimento complementar, tá? Acho que algumas questões são, de fato, substituição, né? Maticida, por exemplo, em linhas gerais, 80% dos casos hoje são substituição. O produtor ou faz um biológico ou faz um químico, quando faz, né? Essa questão é importante também. Agora, outros segmentos, como é um controle de uma espodóptera, um controle de uma cigarrinha do milho, um controle de uma broca da cana, são manejos muito complementares à solução química, a outros manejos ali que ele está aplicando, seja de rotação de cultivo e assim por diante, tá? Bacana. Nesse sentido da gente ter um aumento proporcional dos biológicos dentro do total de área tratada hoje, eu elenquei alguns possíveis impulsionadores. Eu queria entender, e até barreiras, tá? Podia até ser maior essa crescente de biológicos, né? Mas de impulsionadores eu coloco assim: a gente tem uma produção orgânica que ela tem seu nicho, apesar de ser pequena, tem seu nicho. Tem a legislação verde, por exemplo, o mundo da cana-de-açúcar também é super restrito em relação a isso. A gente tem uma crescente em novas tecnologias, então o mundo do biológico está trazendo cada vez coisas inovadoras. A gente está deixando de ser produtos commodities, mas a gente vai ter melhorias de formulação, melhorias de shelf life, enfim. Então isso consideravelmente vai aumentar a sua adoção, né? O alcance de empresas, então a gente falou que tinha um número de... No começo eram empresas pequenas, hoje a gente tem já, além de um número maior de empresas pequenas, a gente tem empresas grandes hoje que estão atuantes e, consequentemente, tem uma penetração maior no mercado. Você acha que esses são alguns dos fatores que realmente ajudam a fazer esse crescimento? E, do outro lado, a barreira, a gente vê a questão da eficácia. Existe muita dúvida por parte de alguns produtores se realmente a gente consegue controlar o que o químico controla, mas aí vem uma questão técnica, se as empresas e o corpo técnico das empresas estão capacitadas para passar um posicionamento e um direcionamento correto. A parte de custos, se tem relação biológica, hoje está relativamente mais caro, ou igual, ou mais barato. A parte de operacionalização, então tem a parte de shelf life, armazenamento de biológico, que pode ser uma barreira ainda. E até falta de entendimento de produto. Então, o que vocês enxergam desses impulsionadores e barreiras ainda? Porque para a gente entender se isso pode aumentar ou se tende a manter essa proporção. Eu acho que os impulsionadores, concordo bastante com o que você trouxe. Eu adicionaria, e acho que o Lucas falou um pouco disso, o desafio do produtor brasileiro é muito grande, né? Eu vi um gráfico legal no evento de soja que eu tive na última semana, dividido em hemisférios o continente americano, né? Você pega os extremos ali, Estados Unidos, norte dos Estados Unidos, né? Sul da Argentina, a média de 1 aplicação, ali mais ou menos. Você vai para o meio ali do sul do Brasil, isso já vai para 4.
Quando você pega o Cerrado, né, e o Centro-Norte, você vai para 8 aplicações, né? Então, o desafio é muito grande. Esse produtor precisa de alternativas para fazer esse controle. Ele está aberto, obviamente, tendo eficiência, né, quando a gente fala da linha desses produtos, né? Então, isso tende a se manter, né? Ele tende a precisar cada vez mais dessa linha de soluções. Quando a gente fala de barreiras, né, ouve-se muito dizer também sobre tropicalização das formulações. Eu acho que isso é muito importante, né? Talvez até mais forte um pouco para o químico do que para o biológico, mas esse organismo está adaptado a regiões, seja do cerrado, do semiárido, né? Logística e transporte, eu acho que e armazenamento, né, no caso, é um gargalo em alguns casos, né, esse organismo tem que chegar refrigerado no campo. Acontece muitas vezes, né, do produtor, questões de mistura de tanque, por exemplo, né, ele colocar uma bovéria com fungicida, diminuir o número de conídeos viáveis, isso impactar na eficácia, né, e achar que o biológico não funciona, quando na verdade é uma questão ali de direcionamento, né, talvez não foi na condição correta, mesmo temperatura de aplicação. Então, eu acho que ainda tem algumas barreiras ali a serem vencidas, né, treinamento por pessoas, obviamente, qualificadas para isso na ponta ser aplicado da melhor forma. Acho que ainda são alguns impactos aí que esse mercado tende, né, a ir desenvolvendo aí nos próximos anos. Eu acredito que algumas barreiras foram rompidas, né? Que o primeiro, talvez, num primeiro momento o produtor ainda tinha muito receio de como era o funcionamento do biológico. Não funciona, ou se funciona, como funciona. E a minha visão, muitas dessas discussões ou muitos desses pontos que a gente trouxe aqui gira em torno de informação, que é talvez entender o correto funcionamento, de entender que não é um produto químico da maneira como é o tradicional, em que momento que ele tem que aplicar aquele produto, qual é a condição em que ele tem que aplicar, porque não adianta muitas vezes aplicar um biológico em uma situação onde a praga já está estabelecida, porque alguns têm acesso ou têm uso justamente na parte de ovo, justamente na parte de ninfa e não no inseto adulto. E é um pouco disso que o produtor precisou dessa aproximação da academia, da indústria, e continua sendo talvez o grande fator para a contínua evolução desse mercado. Porque sim, uma parte já entendeu o funcionamento ou já entendeu uma parte do funcionamento de uma molécula, de um agente específico. Mas ainda tem muita dúvida no campo, seja do produtor, seja do canal que está fazendo a venda consultiva, seja do consultor que está por trás dessa propriedade, e que eu vejo que talvez seja o grande fator de diferenciação do mercado biológico, tá? A proximidade, justamente esse suporte de explicar como que isso tem que ser feito, de como ele tem que ser utilizado, para que isso de fato gere a eficácia que o produto promete no final das contas, porque de fato ninguém usa defensivo, a gente sempre brinca um pouco disso, porque quer. O produtor usa defensivo porque é necessário. Precisa produzir. Exato. Se ele não no cenário do Brasil, nas condições climáticas que nós temos, se ele não fizer as aplicações da forma como ela tem que ser, o calendário muitas vezes que acontece, 4, 5 aplicações de fungicida, 3, 4 aplicações de inseticida na soja, no milho e assim por diante, ele muitas vezes não vai colher nada. Ou vai colher uma fração ínfima dentro de um potencial muito grande que aquela lavoura teria, né? A gente gosta bastante de brincar falando um pouco dessa questão, né, do Brasil contra o mundo. O Brasil, com certeza, é pioneiro nesse segmento que a gente está discutindo aqui hoje. Nós estamos muito à frente das demais localidades. E, de novo, isso também tem relação com a questão, obviamente, do local, do produtor, da cabeça, mas com a questão da necessidade. Se a gente pegar um caso extremo como é os Estados Unidos, metade do ano, a gente, simplificando, tem neve. Tudo que acontece em termos de praga, não há mais. Agora, aqui no Brasil, não. Chove muito, com a temperatura alta em boa parte do ano. Isso favorece tanto a questão da proliferação do fungo em algumas situações, quanto a questão do ciclo da praga. Então, um desafio. Eu lembro quando eu estava na Monsanto, eu ficava em Petrolina, Pernambuco, na estação experimental lá de melhoramento de milho. E a gente tinha uma pressão de espodóptera muito forte, cara. Ali as condições de temperatura, clima fazia com que o ciclo ficasse 15 dias. Então, diferente do que acontece na maioria das partes... Oi? Então, diferente do que acontece em outras regiões, a gente viu um ciclo muito rápido. Isso era super difícil de controlar, cara. A gente tinha que ter alternativas diferentes do que comumente usadas. Eu acho que um ponto importante, Lucas e Rodrigo, nessa discussão, né, que essa questão da ampliação da oferta de biológicos, seja ela através de novos produtos, né, a gente viu uma enxurrada de biológicos sendo colocadas no mercado ao longo dos últimos 2, 3 anos, né? Tanto por empresas novas, como empresas que já estavam ali, quanto as empresas de químicos se movimentaram, né? Na minha visão, isso tem dois extremos, tá?
ele é benéfico porque você gera um cenário de competitividade onde cada vez as empresas vão precisar se especializar mais e buscar auxiliar novas soluções, novas formulações para mitigar esses desafios que ainda existem. Mas a gente viu muita coisa acontecendo principalmente nos últimos 2 anos. Talvez o grande investimento da indústria de biológico tenha sido em cima de formulação, que é para sair de uma vez um shelf life de 2, 3 meses e já ter um shelf life de 1, 2 anos, o que já é muito considerável, já é um progresso bastante importante. E talvez o grande desafio, na minha visão, qual que é o ponto das empresas de tradicionais, multinacionais de químico nesse mercado? Elas têm uma capacidade de investimento muito maior, elas têm um acesso de praticamente ao mercado inteiro, diferente das empresas biológicas que têm uma força de venda menor, uma capacidade muitas vezes de pesquisa e desenvolvimento menor. Só que talvez o grande desafio dessas empresas frente às empresas tradicionais do mercado biológico seja justamente como priorizar o biológico dentro de uma gama enorme de soluções, que é justamente o que o segmento de biológico e o produtor como elo final da cadeia precisa, dessa proximidade, dessa venda consultiva, diferente de um acefato de novo, diferente de um produto de um neonicotinoide com piretroide, onde ele já conhece o funcionamento, ele demanda aquilo. Como evitar que fique 100% naquilo, talvez seja o que algumas empresas fizeram. Células específicas de biológico, a gente mencionou algumas delas. Mesmo dentro das que não fizeram esse movimento, tem que ter um direcional muito claro de que o biológico é um dos drives da companhia e que esse papel da indústria frente ao produtor ele é muito importante também, com certeza. Eu vou trazer um ponto assim, que vocês vão me ajudar no final, que ainda tem a ver com impulsionadores e barreira. Geralmente as empresas de biológicos elas surgem por alguém descobriu uma inovação, eu vou, registro o produto e trago. Quando eu olho para uma empresa grande, estabelecida, multinacional, tem uma equipe de marketing estratégico. Então, essa equipe de marketing estratégico ela está estudando o que vai ser o futuro, o problema daqui para frente. Então, eu não sei se isso tem a ver, mas não acontece muito isso nos biológicos. Por isso que talvez a gente tenha mais do mesmo em termos de produto, em termos de target também. E aí você falou dos impulsionadores de mercado, colocou cigarrinha, mosca branca e nematóide. Vocês enxergam outro problema, uma tendência nova aí dos biológicos atuando, porque atuava na equipe de traits, se falava muito em mancha-alvo, se falava muito em ramulária. Produtores sempre quis ferrugem, que para mim é muito difícil achar um produto para ferrugem. Talvez a maior dificuldade seja justamente a ferrugem, pela característica da doença. Né? E uma coisa interessante para a gente, aí falamos dos impulsionadores, né? Agora falando da barreira, para complementar a pergunta, a gente está propondo aqui no Instituto Futuro uma pós-graduação de biológico ou pós-graduações MBAs para ajudar a solucionar gaps de mercado que a gente entende que tenham, né? Que existem alguns gaps. E aí na pesquisa de mercado de vocês, sai alguma coisa da questão, cara, quem está na ponta ainda não está atendendo bem no produtor, ou o produtor ainda tem dúvida no produto, ou tem dúvida de quem compra, alguma questão que possa ligar aí o que a gente está propondo hoje no Instituto Futuro? Sim. Olha, Rodrigo, acho que até tem um slide que ajuda um pouco a responder. Você falou um pouquinho de impulsionadores, né? Também barreiras. Fala-se muito que é muito fácil, mais rápido registrar biológico, né? Isso é para organismos que já estão no mercado, né? Para organismos novos é também bastante burocrático, né? Então, eu acho que essa evolução, e obviamente tem que ter uma regulamentação em cima disso, passa por um casamento importante entre rigidez regulatória, que é preciso ter para a qualidade dos produtos, e celeridade nesses processos, né? Então, aqui a gente vê que cresceu muito em cima de biológicos, né? O mercado de maneira geral, mas hoje é muito em cima de mesmo os mesmos organismos, né? Então, hoje, menos de 1% dos micro-organismos do solo são cultivados. Então, acho que passa por expandir novos organismos, né? Então, a gente trazer coisa nova nesse sentido. E falou-se muito, né? Tem uma demanda grande, você comentou bem da ferrugem, eu acho que isso seria um grande impulsionador da linha dos biofungicidas, né? Ainda não se tem uma solução com alta eficácia, né? Isso seria extremamente importante. E bioherbicidas, né? Que hoje é um mercado 100% químico também, com certeza não é algo simples, né? Talvez tenha que evoluir na linha de metabólitos, né? Uma linha de biológico um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, mas são, sem dúvida, né? Quando o pessoal elenca novos desafios para esse mercado, fala-se muito dessas duas frentes, né? Ferrugem,
bioherbicidas, né, e ampliar nesses mercados aí, naturalmente, de maior crescimento. Se a gente pensar no histórico do biológico, né, todos dos principais movimentos que o Vitor trouxe, que ele comentou, né, nematóide, cigarrinha, a própria broca da cana, né, a exceção da broca da cana, talvez, e a cigarrinha, que é algo mais recente, mas doença de solo, que é um mercado muito relevante, mofo branco é um mercado muito relevante para biológico, o próprio nematóide, não são os grandes drivers das culturas principais no Brasil. Hoje a gente ainda tem um monte de oportunidades, como o Vitor comentou, né, para soluções não só para ferrugem, talvez, porque ferrugem é o grande drive. Se o fungicida não controla a ferrugem na soja hoje, ele está muito nichado a uma situação específica, que é um caso de uma doença como o mofo branco, com uma necessidade completamente diferente. Mas dentro desse espectro, né, mancha-alvo, podridão, antracnose, oídio, são doenças que fazem parte do dia a dia do produtor em regiões diferentes, em situações diferentes. O próprio percevejo, que é o maior mercado de inseticidas hoje no grão, é ainda um grande gargalo do biológico. Você tem pouca coisa ainda atuando nesse mercado e atuando em menor relevância. Lagartas começa a ter alguma coisa já mais direcionada. A gente teve no passado a aplicação do BT, que caiu um pouco depois do uso da biotecnologia, agora um pouco mais com a questão do baculovírus, bicudo no algodão, enfim, ramulária. Tem uma série de segmentos, além do bioherbicida, que aí a gente não precisa nem entrar na especificidade de alvo, que é um mercado que do todo do mercado hoje representa quase 30% do mercado e onde a gente ainda não tem nada. Sei que algumas empresas estão desenvolvendo, estão olhando para isso, talvez muito nessa linha do que o Vitor comentou, não nas gerações anteriores de agentes isolados ou formulações de biológico em combinação, mas com pesquisa em metabólito, RNA, outras frentes que talvez venham para cobrir esse gap do herbicida, que talvez seja ferrugem junto com a ferrugem o mais desafiador, que é seletividade, a cultura, espectro de controle, porque se para doença isso já é complexo, eu tenho 2, 3 doenças muitas vezes na minha área, para erva eu tenho 10, 15 muitas vezes no mesmo pedaço, na mesma propriedade. Então, quão seletivo ou quão amplo ele vai conseguir ser seletivo a cultura e amplo a ponto de pegar o espectro de ervas ali. Residual talvez seja mais um fator nessa questão, custo também é um ponto para a gente avaliar, mas, de novo, tem bastante coisa que já aconteceu, a gente ainda está num momento de mistura de formulações entre 2 agentes de maneira isolada, Bovéria, Metarrhizium, Cordíceps, enfim, já bem estabelecidos, mas tem um grande caminho ainda para se trilhar em novas soluções, em outros segmentos, que talvez a grande virada de chave, né, pensando na cultura principal, que é a soja hoje no Brasil, seja justamente um produto para a doença foliar, ferrugem, mancha-alvo, antracnose, que com escala, tá? Já há algumas coisas no mercado, já nesses últimos 2 anos, principalmente no último ano, isso já começou a ter algumas soluções. Muito posicionado naquele segmento junto com protetores, em complemento com outro fungicida de base ali, mas ainda é um momento muito inicial, longe de todo o potencial que, sem dúvida, essas culturas e essas doenças trazem para o mercado. Tá? Você colocou aí que a soja é o principal mercado dos biológicos. Você tem esses dados para abrir, para falar quais são as principais culturas? E também uma pergunta sobre isso. Se eu sou uma startup, quero vir para o Brasil, pensando no mercado hoje, você investiria em soja ou iria em uma outra cultura? Porque hoje você tem todo mundo competindo pela mesma coisa. Sim. Eu acho que tem 2 caminhos muito diversos nessa pergunta, Rodrigo. Ela talvez seja a pergunta de R$1 milhão, como a gente brinca, tá? Precisa ser um pouco mais hoje em dia, né? Exato. Qual é o tamanho do investimento que eu vou ter sobre o retorno, tá? Por que todo mundo foi para a soja, né? Por conta do universo que a soja é no Brasil. A gente está falando de um mercado de quase 45 milhões de hectares plantados, 45, 46, agora a gente deve chegar em quase 48, em 24, 25. Então, é um universo. Metade da área plantada no Brasil é a área de soja, se a gente somar e empilhar a área de todos os cultivos. Quais são os prós disso? A chance de você acertar um pedaço ela talvez seja muito mais rentável. Qual é o contra? Você, de repente, vai se deparar com todo mundo olhando para o mesmo mercado e o nível de competitividade ele é muito maior. Então, quando você vai para uma cultura como uva, com uma cultura como a batata, são mercados mais de nicho, mais pontuais. Mesmo as empresas tradicionais de defensivos têm ali uma frequência menor de inovações, de soluções. Isso pode gerar uma oportunidade de entrada e de menor competitividade numa necessidade específica, como é um oídio da uva, como é uma requeima na batata e assim por diante. Quando a gente olha, você vê o gráfico, a soja é o fiel da balança, né? Quando fala em potencial, quem tem acesso, está olhando esse mercado, tende a ter, né, um retorno positivo, óbvio, com uma entrada efetiva,
mas o próprio milho, né? Você vê, ele praticamente dobrou aí em 2 anos, tem o impacto da cigarrinha, mas, de novo, o TSI, né, alavancou muito a adoção de bionematicida nesse mercado. Então, acertando, obviamente, também o nicho, né, em mercados específicos, você tende a ter bons retornos também, né, na linha dos biológicos. Ô, Vitor, esse crescimento no milho safrinha é bem grande, principalmente de 2021 para 23, 24, se dá o TSI? Tem os dois fatores aí, Lucas. Tem a cigarrinha, né, também. Ela puxou ali mais em 19 e 20, mas seguiu crescendo, né, a linha ali do tratamento, principalmente com cordíceps, né, importante e bem efetivo nesse mercado. Na sequência, o TSI puxou muito, né, porque em área isso é automático, vem na semente, o produtor compra o pacote completo ali da tecnologia, então isso foi direto na veia ali, né, esse incremento. Mas a gente observa também, né, um pouco de tricoderma, questões ali de manejo de fungicidas de solo, tá? Mas falando dos fiéis da balança aí, majoritariamente esses dois mercados. Acho que aqui tem um ponto talvez importante, né? Acho que bem interessante observar que assim, a soja hoje está no patamar que ela de fato é para o mercado de defensivo como um todo, 40%, 45%. Quando a gente olha o milho safrinha, ele é praticamente 2, 3 vezes o que ele é para o mercado todo. Então ele já é 30% por conta desses fatores trazidos pelo Vitor, né? Quando a gente olha para os demais mercados, fica claro que café, trigo, arroz e gado, que são culturas muito relevantes, áreas grandes, com movimentos de defensivos bem significativos, o próprio milho verão, eles ainda estão bem distante do que é a representatividade deles para o mercado de químico, para o mercado tradicional. Então, esse mercado ainda tem um espaço bem maior, né? Não que os outros não tenham, tá? A soja já tem algumas coisas estabelecidas, o milho já tem algumas coisas estabelecidas, mas a gente também já comentou que em frentes muito pontuais, tem ampliação em outros segmentos. Esses ainda tem um momento inicial que talvez seja em aonde eu vou usar, em que momento, para qual praga que eu ainda não estou usando, talvez em momento nenhum. No caso de uma cultura como um trigo, no caso de uma cultura como o café, isso ainda é muito incipiente. Como é que é a questão quando eu falo em segmentos? Biofungicida, bioinseticida? A gente tem aqui. Tem. Acho que aqui. Ah, top. Show de bola. Você vê que impulsionou os bionematicidas, né? Eram historicamente os líderes desse mercado, né? Aqui a gente está olhando em valor, tá? Puxaram muito essa frente lá atrás e hoje passa à frente tanto os bioinseticidas, né? E a gente elencou aqui junto os bioestimulantes, né? Porque de maneira geral a gente fala muito de proteção de cultivo, a gente tem para nutrição painéis específicos também, mas a gente fala das grandes culturas, né? Então soja, milho, cana, algodão e café. Para defensivos a gente está falando do todo. Né? Então, pela primeira vez aí nos últimos anos, os bioinseticidas passaram essa frente por conta de tudo que a gente falou, né? Da própria cigarrinha, mosca branca, os nematicidas ainda muito representativos e a bioestimulação também, por todo o desafio, né, climático, aí, como a gente comentou, também pega um espaço importante. Legal. Quando a gente olha para inoculantes e bioestimulantes, eu queria abrir uma outra vertente que a gente não explorou ainda e que nem sempre é tão explorada quando a gente fala de biológicos. Biológicos, a gente fala assim, vamos usar para inserir nosso manejo de pragas, de doenças. Mas quando a gente fala no outro ramificação de biológicos, que é a parte de inoculantes e de bioestimulantes, eles meio que entram no setor de fertilizantes. Diferente dos químicos, que ele faz parte de um pacote de manejo, quando a gente olha para fertilizantes, existe alguma tendência de diminuição do uso de fertilizantes pela inserção desse tipo de produto no mercado? Ou não, eles continuam sendo sinérgicos? Qual que é a visão de vocês têm sobre essa temática? Eu acredito que são situações, de novo, diferentes, né? Meio como acontece também para o mercado de química. Acho que um grande case de sucesso e de substituição é o próprio uso do Bradyrhizobium como talvez a única ferramenta hoje necessária para suprir a demanda de nitrogênio na soja, né? Se a gente voltar muito tempo atrás, antes do Bradyrhizobium, existia uma necessidade de complementar isso com adubação de base que hoje não existe mais. Então, é um caso muito relevante, com um custo muito menor, perto do que é uma adubação de base, de cobertura e assim por diante, granulado e assim em diante. Obviamente, assim, o bioestimulante talvez venha muito mais como um complemento, tá? Ele não vai substituir uma adubação de base, o que é o centro do investimento do agricultor naturalmente, mas ele vai sim ajudar em alguns processos da planta, alguns processos naturais, seja para uma resistência hídrica, seja para uma necessidade de uma exposição a uma praga, enfim. É um segmento que vem se consolidando, que talvez dentre todos os segmentos que a gente discutiu aqui agora de biológico até o momento,
seja onde o produtor tem mais carência de informação. Até porque o mercado de nutrição passou por um momento muito complicado, onde o que a gente está vendo acontecer com o mercado de biodefensivos hoje, ele também teve no passado recente com nutrição. O aumento do número de oferta, a falta de regulamentação que hoje para o biológico está um pouco mais direcionado, que ocasionou um monte de solução que o produtor não conseguia ver valor no final e desacreditou de muita coisa. Então, ok, com a minha adubação de base, com o meu corretivo, com o meu que eu já faço há muito tempo, eu já colho aquilo que eu acredito que é o potencial. Por que eu preciso investir mais esse dinheiro nesse bioestimulante? Como que eu consigo colher o benefício e quantificar esse benefício, muitas vezes, de um bioestimulante que é tão longe, talvez, da realidade daquilo que o produtor teve nos últimos anos e aprendeu a trabalhar? E hoje esse tema de agricultura regenerativa, ele está na moda, né? Eu acho que tá todo mundo falando de agricultura regenerativa. E aí, bem, a gente poderia classificar de diversas formas, mas aqui vocês colocaram como bioestimulante. Como é que funciona, na verdade, a visão do produtor para comprar produtos pensando em termos de sustentabilidade? Sei lá, sequestro de carbono, melhoria do solo, isso pensando... Porque é uma construção, não é de um ano para outro, não é de uma safra para outra. Isso é capturado em pesquisa, o produtor tem usado produtos pensando nesse propósito, ou não, quero resolver meu problema agora e pronto. Acho que de maneira geral, a gente não captura isso de forma direta com ele, né? A gente consegue analisar vendo, né, a evolução do mercado, como foram com os produtos, mas isso tem que estar aliado à eficácia e a um retorno, né? Eu acho que o Lucas comentou bem, o bionematicida é um caso de muito sucesso, porque isso foi lá, né, direto ser mostrado para ele, fazer um lado a lado, que aquilo era o problema, o quanto que ele tinha de retorno em sacas por hectare, né? Obviamente que tem esse apelo, mas tem que estar atrelado à eficiência, né? Usar exclusivamente por ser sustentável, não ter retorno, né? A gente não vê isso sendo um apelo para que isso evolua, né? Então, de maneira geral, né, isso bem mostrado, eu acho que passa por academia, passa pelas grandes indústrias presentes com esse produtor, por isso ser bem elucidado, eu acho que tende a evoluir, né? E mesmo falando em tendência, muito se fala sobre recuperação de pastagens degradadas, de áreas, aumentar a qualidade do solo, isso tende a ser muito importante também, né? Então, vindo com o biológico nesse sentido, e aí tem um apelo sustentável muito legal de otimizar a área, de otimizar a produção, aí eu acho que tem todo um apelo aí correto para que isso desenvolva. Ô Lucas, você pontuou uma questão aí de que você acha que na parte de treinamento, educação, os bioestimulantes ainda você tem uma oportunidade ainda maior. Por que você acha? Eu acredito, não. A gente tem alguns estudos, inclusive, né, dessa questão. E quando a gente abordou esse tema bioinsumos de maneira ampla, e depois a gente foi detalhando, né, biocontrole, bioinoculante, bioestimulante e assim por diante, eu posso garantir para vocês que se a gente abordar 10 produtores diferentes, talvez 8 deles não consigam identificar ou assimilar o que é um bioestimulante, qual é o conceito no bioestimulante, o que de fato é um bioestimulante, o que não é um bioestimulante. E a gente, como mercado, tem um papel importante de por que isso está dessa forma. Porque o que aconteceu ao longo dos últimos anos? Diversos produtos foram inseridos nesse contexto de bioestimulação sem muitas vezes ter característica de bioestimulação. Não é um extrato de água, não é um hormônio vegetal, não é nenhuma dessas frentes que caracterizam um bioestimulante, mas foram posicionados como. E aí, muitas vezes, quando você pergunta para ele qual bioestimulante você conhece, ou o que você entende como bioestimulante, vem de tudo. O que é um bioestimulante muitas vezes não vem, ou vem numa fração menor, e aquilo que não é um bioestimulante muitas vezes vem pela forma como o mercado posicionou aquela solução no bioestimulante. Então, ele está justamente nesse momento de separação, de correto entendimento do porquê que aquilo está sendo aplicado. E um fator adicional, talvez, nessa equação, é que dentre as soluções elencadas ali, inoculação, extremamente barato frente ao gasto que ele tem numa lavoura. Bioinseticida, biofungicida, não tão elevado, um custo bem ok. O bioestimulante já tem uma valoração um pouco maior. Até porque, muitas vezes, o benefício seja um pouco mais direto desde que você consiga quantificar e mostrar para ele aquele benefício. Só que, se você não consegue demonstrar o final daquilo, vamos pegar um exemplo qualquer. O produtor faz 8 aplicações de defensivo ao longo da cultura da soja, média. Ele coloca 3, 4 produtos por entrada, só pensando em defensivo.
3, 4 aplicações de fertilizante. Cada um que vem ali na propriedade fala para ele, não, coloca isso aqui que você vai colher uma saca a mais, uma saca a mais. Aí ele vai e coloca um bioestimulante na semente. Ou aplica um bionematicida na semente. Será que no final do ciclo ele consegue, de fato, perceber que aquele pedaço teve uma rentabilidade ou teve um retorno melhor para ele, diante de tudo que ele fez, de tanta solução que ele colocou dentro daquela área? Então, é por isso que a gente sempre comenta, né? O que trouxe o sucesso de algumas empresas de biológico até o momento, tá? Eu vou trazer uma fala, inclusive, de um amigo que é uma pessoa de suprimentos de uma das principais cooperativas do Brasil, tá? E ele, numa discussão, numa conversa com a gente, ele comentou: há 7 anos atrás, eu tinha 10, 12 fornecedores de biológico dentro da minha cooperativa. Sabe o que começou a acontecer? O produto vencia, refrigeração de armazenagem não conseguia, a logística era uma porcaria. O que eu fiz? Eu tirei todo mundo. Hoje eu tenho um fornecedor de biológico dentro da minha cooperativa, e esse fornecedor de biológico está todos os dias dentro da cooperativa, todos os dias dentro do produtor. É com esse cara que eu vou, porque ele precisa dessa proximidade. É diferente, de novo, da cooperativa fornecer um produto que já está muito estabelecido no mercado, que o produtor conhece, vai usar, vai pedir aquele produto. Ele precisa de um acompanhamento, ele precisa de um suporte diferente do mercado tradicional nesse momento. Muito legal, Lucas. E até você tocou em 2 pontos interessantes. A gente, geralmente, quando a gente conversa, né, a gente se baseia em algumas pesquisas adicionais que a gente tem olhado para o mercado de biológicos, e tem uma da CropLife que fala muito sobre a visão do produtor sobre esse mercado, né? Então, você pontuou ali que muitas vezes cada um tem uma opinião diferente do que é aquilo lá, e isso talvez até pode ser natural pelo fato de ser um mercado novo, tá iniciando, mas tem um ponto que chama atenção, que as empresas não sabem o que estão falando, geralmente. Então, passa para o assistente técnico de vendas, para o consultor, desenvolvimento de mercado, fala assim, vai lá e coloca esse produto lá e fala isso. Mas a parte técnica do que envolve toda essa parte de biológicos não é passada. E um dos gaps que os produtores passam para essa pesquisa é assim, uma das barreiras para não adotar mais biológicos é porque eu não tenho uma assistência técnica compatível com o produto. Então, eu não sei posicionar direito, eu não sei que mistura eu tenho que fazer, eu não sei que hora ou que temperatura tem que aplicar. Enfim, da eficácia não acontece. A empresa queima o produto dele porque não posicionou corretamente. E tem também a parte do pós-venda, da assistência técnica, teste a campo. Então, hoje tem pouquíssimos testes a campo para fazer, de fato, uma avaliação correta. Então, existe essa barreira que a gente enxerga hoje por parte dos produtores, mas que talvez seja a culpa das próprias fabricantes, que ainda não deram atenção suficiente, como é o caso da cooperativa. Cara, tira todos os fornecedores, deixa um, mas sim vai fazer a diferença. Eu tenho um amigo que ele é gerente de produto numa empresa, e a gente estava discutindo porque o mesmo produto ele foi licenciado, então são o mesmo produto, com 3 nomes diferentes. Em 3 nomes diferentes, 3 empresas diferentes e 3 posicionamentos diferentes. Cara, o produtor recebe o cara hoje da empresa X. Você posiciona esse produto de tal maneira. Amanhã o mesmo produto ele vai ser posicionado de outra maneira. Depois da manhã o mesmo produto vai ser posicionado de uma outra maneira ainda. Sim. O cara fica com a cabeça maluca, por isso que tem que fazer isso que você colocou. E esse desencontro ele é muito ruim pro produtor, né? Esse desencontro de informações ou essa falta de nivelamento, né? Porque a gente falou muito da questão de que, sim, tem que capacitar o produtor para que o produtor tenha visão de como usar e aderir de fato à ferramenta. Só que a capacitação do produtor é o final do eixo da cadeia, né? E muitas vezes esse gargalo, essa necessidade de capacitação sobre como utilizar, quais são as características, se dá para misturar, se não dá, ela não é só com o produtor. Porque sim, se a gente pegar o Mato Grosso, por que o Mato Grosso cresceu mais? Pela dinâmica de praga, região do Cerrado como um todo. Cenário de pressão, necessidade, mas também por ser um mercado de venda direta. É mais simples você capacitar o teu corpo técnico de maneira direta a chegar no agricultor. Porém, a gente tem que considerar que 50%, 60% do mercado são regiões onde a venda direta não é algo viável, esse acesso à propriedade. Como é que você faz isso? Você tem que capacitar a cooperativa, você tem que capacitar a revenda, que é quem vai fazer isso chegar na ponta muitas vezes, e precisa estar com a mensagem bem formatada. Porque se esse cara de trás talvez não esteja com a clareza de como isso tem que ser feito, dificilmente ela vai chegar no final do elo da cadeia com a forma como tem que ser. E mesmo no cliente de venda direta acontece muito dessa nuvem de confusão, né? Com produtos iguais,
com produtos diferentes, porque de fato alguns têm algumas limitações de mistura de tanque, de momento de entrada, só que aí você imagina na cabeça do produtor, biológico é uma coisa só, muitas vezes na cabeça dele. Um fala, não, você pode misturar o meu com o mancozeb, com o que você for misturar, pode jogar junto com o acefato, vai funcionar. No mesmo dia tem outro cara de outro representante de outra empresa e fala, não, isso aqui você não pode misturar, você tem que aplicar sozinho. O que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo e falar, não posso misturar nada, porque a tendência é que ele centralize e não vá correr o risco de perder aquele investimento que ele está fazendo, né? E esse ponto que você trouxe, Lucas, isso a gente conseguiu mensurar muito bem, né? O painel de nutrição de soja, a gente está indo para o 4º, 5º ano, né? Agora, e a gente adicionou algumas questões extras, justamente nessa linha de fertilizantes especiais. Pegamos com ele se ele vai em evento, tá, onde que ele busca informação, e aí a gente colocou em um cenário de maior rentabilidade, né? Qual o primeiro segmento que você investe para, né, já que está tendo mais dinheiro, para buscar alta produtividade? Ele fala NPK, ele fala defensivo, ele fala semente. O último da fila é bioestimulante, é biofertilização. E o contrário é verdadeiro. Quando num cenário de corte, o que é a primeira coisa que você corta? Tava lá esses bioestimulantes. E assim, em área de teste, como o Lucas bem comentou, você tem área de teste? Quando sim, era para semente, era para defensivo, a menor parte era para bioestimulação, né? Era para essa parte, para essa linha de produtos. Então é muito carente ainda, né, dessa explicação para ele, modo de usar. Isso tem que estar presente para que esse mercado possa, né, evoluir, com certeza. E olha como essa atitude, não, essa decisão do produtor não necessariamente é uma atitude racional, né? Talvez ele esteja indo muito mais para a linha daquilo que não é essencial na cabeça dele, é complementar, e é o que ele entende como corte de gastos e não como corte de uma coisa essencial. Porém, se a gente pegar dentro de um pacote de manejo, quanto representa uma aplicação de bioestimulante dentro de um manejo de fertilizante de base, dentro de um manejo completo de defensivo, dentro do que ele gasta com sementes, só para falar de insumos, né? Fora todo o restante de custo de terra, mão de obra, enfim, ínfimo. Dentro do investimento todo, ele é pequeno demais. Obviamente, talvez o benefício não esteja tão claro e construído na cabeça dele. Se ele conseguir, mais uma vez, quantificar, rentabilizar, entender o benefício final, e talvez nem seja só a questão da produtividade. Acho que talvez esse seja um grande ponto. Mesmo para a questão, quando a gente fala de biodefensivo, talvez um dos grandes pontos é que, sim, existe a fração controle da praga, que é um fator essencial, mas tem toda a questão, muitas vezes, de saúde do solo, de reconstrução da microbiota, que ele talvez não tenha essa visão do holística, do todo, da possibilidade, que tem uma necessidade da gente chegar com essa informação e mostrar para ele que talvez não é hoje. Mas se eu continuar numa sequência de manejo, onde eu desembolso talvez 40, 50 reais numa aplicação por ano, dentro de um pacote de insumo que é muito mais caro que isso, pode ser que daqui 3 anos minha produtividade tenha saltado de 60 para 70, para 65. Eu acho que é um tema de educação, né? Sim. Porque até que vocês podem comentar sobre isso, mas Brad resolve mesmo. Quando eu entrei no mercado, não era todos os produtores que faziam. Ou seja, você vai na Argentina, nos Estados Unidos, os produtores ainda não aplicam inoculante na soja no plantio. Então é uma questão de educar o mercado, claro, tem que trazer dados, mas mostrar aí por que os inoculantes ou bioestimulantes, eles estão no mercado, né? Basicamente. Eu acho que, assim, esse ponto de deficiência técnica, de entendimento do produto, meu objetivo nem foi atacar as empresas que não estão fazendo esse processo corretamente. Eu acho que a gente viu aqui nos gráficos que a gente falou anteriormente, o crescimento do mercado foi muito rápido. Então, a gente tem alunos da nossa pós-graduação de controle biológico, por exemplo, que ele era do setor de químicos e do dia para a noite colocaram ele no setor de biológicos porque a empresa abriu aquele departamento. Como que a gente vai cobrar de uma pessoa que nunca trabalhou com biológicos de que ele faça um correto posicionamento? Por mais que tenha um material técnico, enfim. Então, o que o Rodrigo disse, existe uma necessidade muito grande de educação. Logicamente que o produtor tem que buscar, entender, mas vai ser uma ponte natural esse conhecimento vindo das empresas, porque eles são os produtores, os fabricantes do produto. Então, a gente vê esse movimento muito grande e é natural que isso acontecesse, mas o importante a gente precisa cada vez mais capacitar, que é um mercado que não vai reduzir, só vai crescer. Cara, conversa boa passa rápido, né? Você tem mais alguns dados aí que você poderia mostrar para a gente, compartilhar, que você trouxe para o pessoal, Vitor? Acho que a gente falou um pouquinho da evolução de registro, né, dos mercados, dos segmentos. Aqui, quando a gente olha, pessoal, a adoção, né, Brasil de biológico, tem um corte importante ali entre norte e sul, né? O Cerrado, isso se desenvolveu muito mais.
e a gente vê o Centro-Oeste aí, né, quando a gente olha o biológico, ele faz mais da metade, né, quando a gente olha os químicos, ele é 40%, porque foi uma junção de fatores, né, o desafio, a gente falou lá, é um pouco maior em termos de pressão, eu acho que a concentração fundiária é maior, então as grandes empresas conseguiram entrar de maneira direta e mostrar mais esse benefício. E no Sul você precisa de uma capilaridade muito maior, né? Para acessar todos esses produtores, para estar lá, para fazer... A diferente. Exato, e para estar presente, que é tudo que a gente vem comentando aqui da necessidade para instalar esses mercados. Né? E para o Norte normalmente tem muita área de expansão, né? Mapitobapá, Mato Grosso, que exige muitas vezes também um tratamento de fertilidade de solo, né, e controle um pouco mais amplo. Então, no Sul, se a gente comparar, né, o químico com o biológico, a representatividade ainda é muito menor, né? Então, tem, obviamente, uma oportunidade muito grande, né? Se a gente pergunta para esse produtor do Sul, muitas vezes, se ele tem nematóide na área, boa parte fala que não. Não é que não tem, às vezes ele não conseguiu ainda enxergar, né, o problema e ver o retorno que pode ter em cima disso, tá? Então, um pouquinho dos paralelos quando a gente olha por região, por isso que o Centro-Oeste puxa bastante também esse mercado, tá? E Norte e Nordeste engloba ali, né, uma Pitobapá, então tem também um apelo importante. Essa questão do Sul, você acha que pode ter a questão a ver também com o clima? Isso que a gente estava discutindo, um clima tropical, temperado? Com certeza tem um impacto grande, né? Se a gente compara número de aplicação ali de lagarta, percevejo, cigarrinha, cerrado contra o Sul, o número é muito maior, né? Então o desafio ali é muito grande e esse produtor, né, muitas vezes está aberto a soluções. Como o exemplo da cigarrinha foi muito bom para isso, né? Deu boom, cara, ele buscou híbrido resistente, tolerante ao complexo de enfesamento, ele usou mais químico, ele usou o biológico, né? Então todas essas alternativas ele entraram na cesta do produtor. Eu fico imaginando que aí seria o mercado ideal para você entrar com os bioestimulantes, que é onde você conseguir ver maior ganho no final. Eu acho que a característica biológica da região sul ela é muito específica, né? Principalmente o extremo sul ele é bem diferente do que a gente tem nas regiões mais ao norte, enfim, calor, né? Dificilmente a gente tem baixas temperaturas e assim por diante. O sul completamente diferente. O que não quer dizer que não tem espaço para esse tipo de solução, né? Acho que o Vitor comentou bem. A cigarrinha, por exemplo, é uma praga que é universal. Quando ela veio em todas as regiões. E nesse momento, o biológico entrou também no sul do país, de acordo com a necessidade. Mas o bioestimulante, por exemplo, olha o tanto de problema climático que a gente vem tendo na parte sul do país ao longo dos últimos 5, 10 anos. Paraná, ano sim, ano não. Santa Catarina, ano sim, ano não. Mas o Rio Grande do Sul talvez seja o principal desafio em termos climáticos, né? A gente pegar os últimos 5 anos, a safra de verão, 4 delas a gente teve problema climático de seca depois de muita chuva. Tem sido muito desafiador. Será que o bioestimulante, por exemplo, não pode ser uma solução justamente para ajudar? Vai ser o grande mitigador? Talvez não, mas pode trazer uma resistência, trazer uma característica que isso faça com que a planta suporte um pouco mais essa característica climática que o estado tem passado praticamente todos os anos ao longo da última janela, né? E acho que só um ponto, né, da questão da... A gente falou bastante de capacitação, né? E eu acho que o ponto não é trazer que o mercado não está capacitando. Muito pelo contrário. Se existem alguns cases de sucesso, é porque, de fato, esses cases de sucesso no nematicida e em empresas específicas e assim por diante, fizeram exatamente o que a gente está discutindo aqui, ou outros caminhos também. O ponto é olhar muito para a oportunidade de que talvez como caminhar, como se aproximar, como eu faço esse produtor do Rio Grande do Sul, que eu não acesso de maneira direta, também perceber o benefício da minha. Como que uma empresa tradicional de defensivo também aborda dessa mesma forma ou segue o mesmo caminho que algumas empresas de biológico tiveram e estão tendo muito sucesso, colhendo bastante fruto nesses últimos anos. Perfeito. Exato. Aqui tem uma última visão, pessoal, acho que complementa, a gente falou, né, de diversos cultivos, aí a gente traz a visão de painel de adoção de biodefensivos, tá, e inoculantes aí no consolidado desses mercados. Então, a soja, né, o Lucas já comentou, praticamente 90% da área aí adota inoculação, né, um tratamento que tem um retorno muito efetivo, né, num custo baixo. Isso ainda, essa parte um pouco menor no sul, tá, já é muito alto, mas ainda o Cerrado lidera essa frente. E biodefensivos a gente já tem mais de 1/3 da área, né? Se a gente joga esse dado lá para trás, era um mercado irrisório, né? Hoje em dia, muito capitaneado de novo, né, aí pelos nematicidas, mas a gente vê saltos e tem a questão
própria da mosca branca aqui, que também tem no algodão, né? Se a gente vê 67 para 80, o TSI do algodão já tinha aqui os bacilos para bionematicida, a mosca ajudou a dar esse salto, tá? Então, mercados já, em termos de adoção, mais bem estabelecidos, tá? Aumentou bastante no algodão a parte Da inoculação. Exato, também E a aqui linha a gente está falando de que inoculação. essa especificamente do algodão? Aqui tem o TSI, mas principalmente a mosca branca que deu Não, esse dos salto aqui. Né? inoculantes. Tá indo de da linha 2 de para inoculação. Você Eu lembra? não lembro qual agente de cabeça, qual bactéria Não, que era eles estão curiosidade. utilizando, mas a gente pode depois dividir É com muito vocês. interessante. Pô, isso Aqui aí- você isso tem aí é dois um- movimentos, né, desse ponto aí, né? Acho que o inoculante na soja, estabelecido, o bradyrhizómio, tem um movimento do azospirilo da coinoculação que está longe desses 90%, 30%, 40%. Mas olha o movimento do milho, né? A gente já tem quase 40%, 50% da área de milho inoculado, o azospirilo aí fazendo o papel dele. A cana-de-açúcar começou alguma coisa. Então, tem diversificado. O produtor viu o benefício na soja, muitas vezes, e agora está também fazendo numa segunda safra, numa cultura como o trigo, que ainda também tem uma adoção menor. E eu acho que mais do que a questão do momento onde a gente está, talvez a soja seja o grande case, mas isso é válido para todos os mercados, né? Olha a adoção de biodefensivo na cultura da soja. 1 a cada 3 hectares já fazem uso de algum biodefensivo. Maravilhoso, a gente já tem praticamente ali 15 milhões de hectares que fazem alguma aplicação. Mas do outro lado ainda tenho 30 milhões que ainda não estão fazendo nenhum uso. Ainda tem uma possibilidade enorme no maior mercado. Para todos eles é uma verdade, pensando de maneira ampla ainda, né? Se a gente for entrar na especificidade, esse universo ele é muito maior de oportunidade. Inclusive, isso que você colocou responde a minha pergunta. Se eu tiver que entrar com uma empresa de biológica, eu ainda vou com soja. Falta 70% ali para... Sem dúvida, numa É questão isso. de investimento ou expectativa de retorno, o primeiro tiro no Brasil talvez seja a soja, e não só a soja, né? O sistema soja, milho, soja e trigo, que é uma... A gente sabe que o Brasil hoje não é uma cultura isolada, ele é um sistema de cultivos, né? Mas sem dúvida, é o maior mercado e é onde está a maior possibilidade. Pô, tem 70% ainda. É isso. Mas lembra que tem que ser produto diferencial, né? Senão você vai cair Exatamente. numa concorrência com gente que tem muito Hoje bala eu na atuo agulha. para uma empresa que chama Wolf, a gente está trazendo, pode ficar tranquilo. Daqui a pouco. É isso. Bom, e tem as demais, pessoal. A cana, historicamente, é uma adoção mais madura, né? Se a gente expandir o histórico, já está nessa linha aí dos 50%, por tudo que a gente falou, né? De cotésia, controles mais estabelecidos para a própria cigarrinha da cana. E aí, oportunidades grandes ainda, né? No próprio café, milho verão, aí soluções direcionadas às pragas específicas do cultivo, tá? Mas esse é um dos grandes entregáveis do painel, da gente observar essas tendências e aqui fica claro, né, a evolução que esse mercado vem tendo e como a gente consegue mensurar de maneira prática tudo isso, tá? Olhando esse desenvolvimento. Nossa, muito bacana ter esses dados. Uma última curiosidade, na verdade. Quando a gente fala do setor florestal, as empresas não procuram vocês? Porque assim, na verdade, para a biológica, eu sei que é um setor muito pequeno dentro o biológico dentro do setor florestal, mas na minha visão, em termos de que a gente está falando aqui, agricultura regenerativa, inclusive problemas também, um monte de doenças de solos, não vejo esses números. A gente tem informação também do segmento do florestal, né? A gente trabalha com pinos e eucalipto, que são as duas principais plantadas hoje no Brasil, né? De fato, mesmo dentro da indústria tradicional, a área de floresta, né, em geral, ela é uma área separada. Ela é um mercado completamente diferente, são produtos, às vezes até o mesmo produto, o mesmo ativo, mas com uma outra marca comercial dedicada à floresta. Então, é um direcional talvez secundário nesse primeiro momento. Até pelo momento que o mercado está, né? Se a gente pensar que uma parte das tradicionais de defensivos não atuam no setor de floresta, que dentro do todo ele é menor, naturalmente, porque o Brasil é imenso. Mas boa parte delas já estão bem estabelecidas dentro desse mercado. Na mesma linha da questão da soja, dos mercados mais específicos, né? Eu começo primeiro pelos 45, eu começo primeiro pelo manejo da floresta, no caso pelo eucalipto, que ainda tem algumas particularidades. São 8 milhões de área plantada, 7 ponto alguma coisa de milhões de área plantada. Mas se a gente pensar no tratamento, de fato, desses cultivos, ele acontece ali no primeiro, no segundo, até o terceiro ciclo dessa árvore plantada, né? Depois do terceiro até o 8º, 10º ano, praticamente os tratamentos eles já não existem mais, à exceção da parte de adubação, da parte de solo de fato, né? Então eu acho que é muito um momento, na minha visão, Rodrigo, de momento de fato. É muito em que ponto o mercado está, tentando se estabelecer ainda nos principais cultivos, que talvez seja a grande possibilidade.
O que não quer dizer que ele não tem possibilidade numa pastagem, numa floresta e assim por diante. Na verdade, existem alguns cases, o próprio bacilos sendo aplicado para controle de lagarta, no caso da floresta. Metarrhizium sendo aplicado para controle de cigarrinha, no caso da pecuária, no caso da pastagem. Então, tem algumas frentes nesse sentido também. Talvez só não tenham sido os primeiros passos dessa indústria que ainda está começando a adentrar no mercado. Cara, até aproveitando aí, não sei se tem mais alguma pergunta. Não. Na verdade, você colocou aí, a gente está terminando aqui o podcast, muito agradecido pela presença de vocês, mas você falou que é um mercado que está só começando. Como é que é a perspectiva? Como é que vocês enxergam o setor aí para daqui 5, 10 anos? Olha, eu acho que o cenário é muito positivo, tá, pessoal? Assim, a expectativa é que nos próximos 100 anos aí a temperatura média aumente 3 graus Celsius, né, o que pode parecer pouco, e acho que o Lucas comentou já da encurtamento de ciclo de pragas, isso tende a se intensificar muito, então o desafio vai ser cada vez maior, né? Se a gente fizer um paralelo com saúde pública, né, os próprios casos de dengue aqui, né, São Paulo, interior de São Paulo, isso aumentou muito, é encurtamento do ciclo, né, do mosquito. Então, assim, você olha para o mercado do agro de maneira geral, isso tende a ter um aquecimento muito grande, né? O desafio aumentar bastante. Então, a própria lagarta, a gente captura já aí nos últimos 2, 3 anos um incremento muito grande de área tratada, né? Isso tende a demandar soluções altamente performantes, né? Com menor resistência, que é onde o biológico entra de maneira bastante positiva, né? Percevejo, cigarrinha, né? A gente não vê esse mercado de inseticidas, principalmente, arrefecendo. Tá aí toda a expansão que é possível, pensando em novas gerações, né? RNases, metabólitos, falando em bioherbicida, falando em solução para ferrugem, engenharia genética, né? Então, eu acho que é um futuro bastante verde, digamos assim, e promissor para esse mercado de maneira geral. Eu acredito que em linhas bem gerais, Rodrigo, Lucas, assim, esse mercado, de novo, está longe do potencial dele. Ele deve seguir crescendo na casa aí de 25%, 30% ao ano pelos próximos 5, 10 anos, provavelmente. Tanto em cima das necessidades atuais, que continuam sendo desafios, a própria cigarrinha é um problema que continua no campo. O produtor, sim, entendeu como controlar, como manejar, porque o que aconteceu no primeiro ano? O produtor, muitas vezes, nunca tinha visto a cigarrinha na propriedade dele. Quando a cigarrinha chegou, já não tinha mais tempo de reação, ele já nem tinha as soluções necessárias para manejar. Estava plantando muitas vezes os híbridos de maior teto produtivo, mas híbridos que também, até pela característica de uma não necessidade, não tinha uma preocupação com a tolerância. Então ele já tinha muitas vezes perdido aquilo na safra de verão e hoje não. Hoje ele já entra preparado, escolhe a semente com mais resistência, escolhe o defensivo, já prepara o pacote de insumo. Então, são necessidades já latentes. Lagarta, como o Vitor comentou, é um outro universo. A biotecnologia está aí. Hoje, praticamente, toda a área de soja, toda a área de algodão, toda a área de milho tem alguma biotecnologia, independente de qual geração que essa biotecnologia... O milho já está na 3ª, 4ª geração, assim como o algodão. Mas o fato é que mesmo essas biotecnologias, a gente já tem algumas sinalizações de campo de que está havendo escape de lagartas, sejam espécies diferentes, como é o caso do Marraciplusia mais recentemente. Como é que o produtor diferencia uma Chrysodex do Marraciplusia? De novo, se perguntar talvez para 10 agrônomos, 5 deles do Marraciplusia e Chrysodex, talvez 9 deles não diferenciem uma da outra em termos de lagarta. Enfim, acho que um outro ponto para a gente importante também é essa questão de novos mercados, né? Não há dúvidas de que existem outras lacunas, outras possibilidades. A gente citou algumas delas, como é o caso bicudo, o caso do marramulari, entre outras. E talvez um tema que a gente tenha comentado pouco até aqui, a gente falou muito do benefício biológico central. Mas talvez um fator também muito importante para a gente considerar é que o biológico ele é sinérgico ao químico muitas vezes. Então a gente está num ponto que é muito difícil a descoberta de novas moléculas químicas. Porque uma coisa é você sair de 1 para 100, depois que você explorou um banco enorme de milhões. Só que agora você já descobriu milhões. Para sair de 1 milhão para 1,5 milhão, talvez seja muito mais desafiador do que de 1 para 1 milhão naquele momento. Então, o uso do biológico também vem como um fator para estender a longevidade dessas moléculas que hoje em dia têm uma dificuldade maior de desenvolvimento e de regulamentação, que tem que ser. Tem que ser. Porque antigamente a gente tinha uma flexibilidade maior, mas o mundo mudou e a gente precisa de coisas de fato sustentáveis. O biológico pode, inclusive, ser mais um impulsionador, um extensor dessa longevidade das moléculas que estão no campo e que aos poucos estão perdendo a eficácia pelo uso contínuo, pela necessidade que o produtor tem de estar colocando aquilo dentro do manejo de maneira individualizada no momento.
Cara, esse ponto que você trouxe, que o mercado vai continuar crescendo aí 20%, 30% nos próximos 5 anos, é muito interessante você pensar. Porque pensa lá na safra 19, 20 ou 18, 19 que você colocou lá, tinha 1 milhão, né? 1 milhão... 1 bilhão, 1,8, acho. 1 bilhão, né? Isso, 1 bi. 1 bi. Se a gente pensa num crescimento ali de 100%, vai para 2 bi, né? 2 bi, 100%. Você está colocando agora que continua crescendo 20%, 30% por ano. Ou seja, a partir de agora, cada safra equivale a uma safra de 2019, 2028. Perfeito. Então, a gente está pensando na porcentagem, vai 20%, mas o que é 20%? 20% de 1 é muita coisa, pouco, exatamente. mas 20% de 4. Então, é praticamente uma safra 2019, 20 por ano. A pergunta que sempre vem, né, Rodrigo, Lucas, é o biológico, em algum momento a gente vai chegar a ter 100% de biológico no Brasil? Particularmente eu não visualizo, tá? Assim, acho muito distante essa realidade. De novo, pelas características do que a gente tem. É muito diferente, é muito mais desafiador. Ele vai sim conquistar um pedaço bem maior do que aqueles 5 que ele já está. Provavelmente 10, 15, 20, 30% talvez no futuro mais longe. Mas de longe não vai substituir integralmente, talvez no caminho que a gente está seguindo não há a possibilidade. É um manejo muito mais robusto que vai além do que a gente está discutindo, como a gente já comentou, né? É químico, é biológico, é manejo de cultura, são outros fatores dentro do manejo que vão fazer o cenário mais sustentável, com certeza. Né? Não, até pelo próprio mecanismo de ação, não existe. Na verdade, a gente fala de manejos integrados. Né? A gente tem que usar ferramentas para poder solucionar os problemas do produtor. Sim, vai ganhar uma proporção muito maior, mas eu também, particularmente, nem espero que chegue aí a 60%, que ultrapasse químicos, por exemplo. Mas, cara, você chegar num mercado que em 2014 não tinha nada, zero, você chegar em 2030 com 10%, 15%, pô, é muito gratificante. Muito rápido, né? Muito gratificante. E tem algumas projeções, né? A gente trabalha com retrovisor, né? Entrevista produtor no final do ciclo. Mas o Lucas bem comentou, né? Maticida talvez numa adoção mais madura, né? Acho que isso tende a crescer, mas talvez num pace menor do que foi nos últimos anos. Mas bioinseticida, todo patógeno, doença que tem como vetor algum inseto, isso tende a ser um problema cada vez mais grave, né? Então, o pace de crescimento simulado para esses bioinseticidas é muito maior e biofungicidas também, né? Porque ainda é um mercado não tão maduro igual é um nematicida, né? E já foram outros. Então, sem dúvida, a perspectiva aí é bastante positiva. E vocês querem deixar uma mensagem aí final para os nossos ouvintes? Primeiro, a gente agradece muito a presença de vocês. Cara, foi show de bola. Passou rápido, né? Eu queria agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de a gente estar aqui batendo esse papo. Enfim, ficamos à disposição para outros momentos. O pessoal tiver interesse em conversar com a gente, comigo, com o Vitor, o meu e-mail é lucas.alves@kainetec.com. A gente vai, agora em junho, a gente vai participar de um evento importante biológico aqui em Campinas, o BioSummit. Vamos estar com o stand lá. Estejam convidados, vocês, todo mundo que vai estar ouvindo a gente, visitar o nosso stand, bater um papo de mercado, discutir outras possibilidades. Acho que é esse o nosso dia a dia, tá? É justamente usar o que a gente tem de informação, e tem muita coisa, para justamente ajudar nessas decisões, entender para onde está caminhando, o que já é hoje, o que é o futuro, e é para isso que a gente está disponível mais uma vez. Obrigado. Pessoal, agradeço muito pelo convite e parabéns pelo Instituto, acho que uma baita de uma iniciativa. Muito feliz, como o Rodrigo falou bem, papo bom passa rápido, né? Estamos à disposição para entrar em contato aí com a gente. Acho que informação estratégica é o que move, né, a gente aí para digerir essa informação, porque a gente pega, entre aspas, mais cru do produtor, né, e digere tudo isso. Então, entrem em contato, né, aí com a gente, precisando. E agradeço. Quem sabe novas oportunidades aí a gente pode voltar a conversar. Com certeza, gente. Obrigado de novo e que a gente continue essa interação. Acho que existem outras oportunidades que a gente pode voltar a falar de novo de outros assuntos, enfim. Acho que a gente abre uma lacuna legal, a interação entre Kainetec e Instituto Futuro. Show de bola, gente. Pessoal, a gente termina hoje aqui mais um episódio do nosso Futuro do Agro. Queremos agradecer aí a todos, a quem nos assistiu, principalmente o pessoal da Kainetec, né? Quer deixar uma mensagem aí para o nosso público? Não, acho que eu faço das suas palavras as minhas. Que a mensagem é que a gente possa contribuir com vocês da melhor forma. A gente está aqui com o objetivo de trazer algo diferente, que agregue de fato no dia a dia da jornada. E, enfim, a gente fica à disposição para eventuais sugestões,
deixe no comentário, enfim, entre em contato conosco também, que a ideia é trazer sempre algo novo, algo diferente, algo que ajude no dia a dia do trabalho. Obrigado, gente. Valeu. Mais uma Obrigado. vez.